Muito bem, pessoal, continuando aqui, no finalzinho da aula anterior, aprendemos algumas coisinhas bacanas, né? Utilizamos a função search para organizar os dados, tá? Vimos que com o argumento decreasing, acho que é assim que pronuncia, a gente pode colocar na ordem decrescente, tá? Desde que indique que isso aqui é verdadeiro, né? O true, vimos que podemos abreviar o true só com um T na frente, maiúsculo, ou colocar um F maiúsculo quando a gente não quer que a ordem que esteja diminuindo, que esteja decrescendo, tá? Mas no caso, se não escrever nada, se não escrever o argumento, ele já coloca em ordem crescente. Aprendemos a função sum para fazer a soma, mini para obter o menor elemento do conjunto, máximo, média, e fizemos uma operação aqui para calcular a média meio que de forma manual, vamos dizer assim, onde a gente... Aqui tem a função média que faz a operação para a gente, né? E aqui a gente soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Usa a função sum para somar e a função length para medir o comprimento, a quantidade de elementos que tem nessa soma. Pois bem, continuando aqui nessa aula agora, a gente vai ver outras formas de criar um vetor. Primeiro vetor que eu vou criar é uma sequência de números de 3 até 8. Olha como eu posso fazer. Eu chamei esse vetor de v.4. Você pode dar outro nome qualquer, tá? Não precisa seguir esse padrão que eu estou usando. v.1, v.2. Você pode dar nomes para os objetos, nomes mais criativos do que o que eu dei aqui, tá? Então, v4 vai ser o meu vetor. Estou definindo aqui, apontando a setinha para a esquerda. Vai ser uma sequência que vai do 3 até o 8. Então, eu posso usar essa notação aqui, ó, 3, 2.8, para listar no meu vetor. Primeiro elemento será o 3, depois o 4, depois o 5. Isso vai continuando até chegar no 8. Então, ele vai pegando o primeiro número como um 3 e vai obtendo os sucessores até chegar no 8. Então, do 3 até o 8 aqui. Então, criei o vetor, você vê que o vetor 4 é um vetor inteiro, tá vendo? Aqui é numérico, aqui ele já entendeu a natureza dos números como sendo inteiro. Quando eu uso essa expressão, ele já sabe que eu estou usando números inteiros, tá? Então, o vetor V4 está exibido aqui. Deixa eu examinar a classe desse carinha. Classe de V.4. Ó, a classe é inteiro, tá vendo? Ele já entende dessa forma que os números são números inteiros. Então, ele já, em vez de usar numérico, que são números reais, ele já interpreta como números inteiros. Aqui embaixo a gente tem uma sequência de 3 até 47, pulando de 5 em 5. Como é que eu faço isso? Criei aqui o vetor V5, defini o objeto e disse que é uma sequência. É uma sequência que começa no 3, percebe que o primeiro valor é onde inicia, vírgula, o segundo valor onde deve terminar, não necessariamente vai terminar no 47, porque como eu vou saltar de 5 em 5, pode cair no 47 ou pode cair em outro número anterior ao 47, desde que quando eu some mais 5, o último valor supere o 47. Então, ignora esse valor e pega no máximo até o 47. Vamos executar. Executei o V5, tem 9 elementos, vou pedir para exibi-los. Ó, ele exibiu o 3, mais 5 dá 8, mais 5 dá 13, e assim sucessivamente até chegar no 43, o último elemento. Se eu somar mais 5, 43 mais 5 dá 48, então supera o número 47. Então eu paro no 43, tá certo? Vamos colocar aqui até o 48, para vocês observarem a diferença. Ó, vou botar até o 48. Então, no 48 vai dar certo, porque quando eu somo 43 mais 5 dá 48. Ó. Vou pedir para exibir novamente. Observe que ele exibe o número 48 como sendo o último, tá? Uma informação curiosa que acho que eu não tinha feito até então. Perceba que eu troquei o elemento, né? Eu vou agora voltar. Vou voltar para o 47. Só que o vetor V5, ele tem 10 elementos e termina no 48. Só que quando eu dou o Ctrl Enter aqui, eu estou meio que definindo um objeto com o mesmo nome que eu já tinha utilizado, que é o V5. Só que agora eu vou criar outro que vai até o 47 como máximo. Quando eu executo, ele substitui o V5 ali, ó, na aba Environment. Fica observando aqui, ó, ele vai substituir, vai sair de 1 até 9 agora novamente, como estava antes. Então, meio que o R
cria um objeto com o mesmo nome, se você der um nome a um objeto e lá na frente no seu script você utiliza esse mesmo nome para criar outro objeto, o R vai substituir os objetos, sem lhe avisar nada, ele não deu nenhum aviso aqui no console. Cuidado, você está definindo um objeto com o mesmo nome que já tinha utilizado, ele não vai avisar isso, ele simplesmente substitui. Então tome cuidado com os nomes que vocês estão dando para não repetir esses nomes, tá certo? Então eu pedi para exibir aqui o vetor, esse vetor é numérico, tá? Então se você pedir a classe aqui, ele vai ser uma classe numérica, vamos fazer isso, de v.5. Ó, classe numérica, ou seja, são números reais, ele interpreta como números reais mesmo, que não há erro algum nisso. Agora, repetindo o número 2 8 vezes, como é que você cria um vetor onde só tem entradas iguais a 2, só que 8 entradas? Você usa a função de repetir. O primeiro número é que número você quer que seja escrito no vetor. E a segunda entrada aqui, ó, dessa função, quando você coloca vírgula, a segunda entrada é quantas vezes você quer que o primeiro número se repita. Então aqui vai ser o 2 repetido 8 vezes. Perdão. Tá bom? Então você criou aqui o vetor, ó, todo formado por números 2, tá? Vou pedir para exibir o V6. Ó, são 8 entradas, todas iguais a 2. Aqui eu vou combinar a função repetir com a função concatenar. Vamos voltar para a anterior aqui em cima, ó. Primeiro número que eu escrevi antes da vírgula é que número será escrito no vetor. E depois da vírgula, quantas vezes eu devo repeti-lo. Tá certo? Quando eu crio aqui o vetor V7, eu estou usando mais uma vez a função de repetição e eu estou usando concatenar antes da vírgula. Então, antes da vírgula tem esse 3, depois da vírgula tem esse 4. Meio que eles formam um parzinho, essas entradas. Então, a primeira entrada da função concatenar antes da vírgula vai ser que número você quer que apareça no vetor. E a concatenar depois da vírgula, o primeiro, está associado com esse 3 daqui. Então, o número 3 será repetido 4 vezes e o número 5 será repetido 6 vezes. Tá certo? É assim que a gente vai interpretar. Ó, Ctrl Enter e vou pedir para executar. O número 3 foi repetido, como eu tinha dito, o número 3 foi repetido 4 vezes e o número 5 repetido 6 vezes. É isso que acontece aqui embaixo, tá certo? E aqui nesse vetor a gente vai repetir cada número de 3 a 5 3 vezes. Como é que isso funciona? Eu usei mais uma vez a função de repetição. Antes da vírgula eu usei aquela notação que foi o primeiro vetor que eu mostrei para vocês lá em cima, quando a gente começou a criar vetores de uma forma diferente. Então isso aqui vocês sabem que eu vou criar os números de 3 até 5. 3, 4 e 5. Essa função it aqui está dizendo que cada um desses será repetido 3 vezes. Tá certo? Então vai ser 3, 4, 5, primeira vez, 3, 4, 5, segunda vez, 3, 4, 5, terceira vez, porque eu pedi 3 vezes. Ó. Vou dar o Ctrl Enter e vou executar. Ó. Foi diferente a interpretação que eu fiz, né? Vai repetir o 3 vezes, vai repetir o 4 3 vezes e vai repetir o 5 3 vezes. Esse outro processo que eu estou falando é quando eu não coloco a função it, tá certo? Se eu tirar isso aqui e executar, aí aparece exatamente o que eu tinha dito para vocês. 3, 4, 5, 3, 4, 5, tá? Mas com a função it, não. Com a função it, ele repete o primeiro 3 vezes, o número 4 3 vezes e o número 5 3 vezes. Eu cometi um erro aqui na fala, tá? Pronto, nesse de baixo é o que eu tinha mencionado para vocês, ó. A repetição do 3 até o 6, 3 vezes. Então, aqui ele vai fazer 3, 4, 5, 6, primeira vez. 3, 4, 5, 6, segunda vez. 3, 4, 5, 6, terceira vez, porque eu pedi para repetir 3 vezes, ó. Executando, ó. 3, 4, 5, 6, primeira vez. 3, 4, 5, 6, segunda vez. 3, 4, 5, 6, terceira vez. O vetor V9 tem 12 entradas. E são números inteiros. Está percebendo que ele interpreta aqui como números inteiros, né? Porque, já tinha mencionado, quando a gente usa esses 2 pontos, ele já interpreta que são números inteiros, tá bom? Aqui a gente vai voltar para o vetor V1, mas eu vou concluir esse finalzinho da aula na próxima parte, tá certo? Aguardo vocês daqui a pouco.